Bom, nós estamos aqui muito contentes no nosso penúltimo culto de sábado do ano e muito felizes com tudo que Deus tem feito no nosso meio, no meio da nossa juventude, ao longo desse ano de 2023. Eu poderia até falar de números para vocês a respeito de coisas grandiosas que a gente teve, várias multiplicações de PGMs, vários batismos que nós tivemos, uma frequência média de público aqui no culto de sábado bem maior do que os últimos anos, e tudo isso é um motivo de gratidão. Mas a nossa maior gratidão é a respeito daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que os olhos não veem, aquilo que os números não contam, é aquilo que a gente tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito no nosso coração. E hoje é um culto muito especial para nós, onde nós resolvemos falar um pouco a respeito do Natal. O Natal, essa época tão especial do ano, né? Desculpa, minha voz está falhando um pouco. Eu vou pegar minha água aqui. A culpa é minha, eu que dispensei a outra água que fica aqui e acabei precisando. Acho que agora foi. Mas o Natal é essa época tão especial para nós, onde parece que vira dezembro e todo mundo fica bonzinho, não tem mais problema no mundo, o que importa é a paz, a boa comunhão, a tranquilidade. O que importa também são os presentes que a gente vai ganhar no final do ano, talvez a comida que a gente vai comer, ou as pessoas que a gente vai ter que encarar na ceia de Natal, aquele parente chato que você encontra uma vez por ano e parece que é sempre a pior experiência possível. Mas o Natal, ao longo dos anos, ele acabou ganhando vários elementos e significados, porém, o principal significado do Natal foi sendo deixado de lado ao longo dos anos. Hoje a gente pouco se fala a respeito do nascimento de Jesus em dezembro. É claro que, historicamente, a gente sabe que Jesus não nasceu nessa época do ano, não nasceu dia 25 de dezembro, mas de qualquer forma seria um motivo suficiente para a gente agradecer o fato de que Jesus nasceu. O dia em si, pouco importa. Se a gente vai comemorar dia 25, ok. Mas a gente pouco fala a respeito do dia 25, do nascimento de Jesus. E não só a gente, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro deixou de lado o verdadeiro significado do Natal. E para além de Papai Noel, presentes, renas e árvores de Natal, a questão central do Natal é o nascimento de Jesus. E a gente pouco fala sobre isso. Mas eu fiquei pensando, ao longo desse ano de 2023, aqui como juventude, a gente carregou um tema, carregamos um lema conosco. E nós queríamos muito e trabalhamos isso ao longo desse ano todo, a respeito de todas as coisas convergirem na pessoa de Jesus Cristo, inclusive o Natal, que é o nascimento dele. E lá em Efésios 1, o mistério que a nós é revelado, que é fazer todas as coisas convergirem em Jesus Cristo. Ao longo do ano inteiro nós estamos vivendo isso como juventude, até que chegamos à nossa conferência, na Conferência da Juventude. Quem aqui estava na Conferência da Juventude? Bastante gente. O tema da nossa conferência foi... quase errei. O tema da nossa conferência foi: só existe um mundo e o mundo de Deus. Se existe somente um mundo, e a Bíblia fala que o mistério revelado a esse mundo, o grande mistério do mundo é fazer com que todas as coisas apontem para Jesus, não é possível que de alguma forma a gente deixe de lado o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Toda a história, a questão central da humanidade, tudo gira em torno dele. E não é possível que o mundo, de alguma forma, deixe de falar sobre Jesus. E ao refletir sobre isso, tentando entender as coisas a respeito do Natal, da mensagem do Natal, a verdadeira mensagem do Natal, e a respeito de tudo aquilo que a gente viveu como juventude, eu pensei como a gente pode encerrar esse ano. E aí eu me lembrei de um papo livre que a gente fez em 2020, em novembro de 2020, chamou o Papo Livre Especial de Natal. Alguém aqui estava presente? Novembro de 2020? Bom, quase ninguém, isso é uma boa notícia. E nós iremos ao longo dessa noite, de uma forma muito
um pouquinho diferente, um pouquinho mais dinâmica. Nós iremos falar a respeito do que o mundo diz sobre o Natal. Afinal, o mundo diz alguma coisa sobre Jesus. Mesmo que ele não queira dizer, mesmo que ele tente esconder, mesmo que as mensagens do Natal sejam distorcidas, o mundo diz algo sobre o Natal. E a gente vai passear um pouquinho na história a respeito de como isso aconteceu. E nós vamos começar com a área cultural. Bom, esse é o nosso especial de Natal do culto de sábado. Do começo da história contada na Bíblia até o nascimento de Jesus, se passaram mais ou menos 4.000 anos. E durante esses 4.000 anos, as melhores tecnologias que se tinham eram artefatos de metal reforçado e o meio de locomoção mais rápido eram as carroças. E então, praticamente metade desse tempo, a humanidade já conseguiu ir para a Lua, já conseguiu sair do espaço com foguetes, e a gente tem hoje pela internet todo o conhecimento da história da humanidade. E tudo isso afeta grandemente do modo como a gente vive hoje, e o incentivo ao desenvolvimento depois da vinda de Jesus. Um exemplo que eu poderia citar aqui, eu acho que todo mundo conhece, que é o Mendel, aquele cara da genética. Todo mundo conhece o Mendel. Ele era um monge do século XIX, que pelo seu contato com a natureza, ele decidiu estudar a ciência por trás das características das plantas, e acabou por descobrir um dos mecanismos de estudo científico e avanço do conhecimento do corpo humano, que foram os melhores da história. E, apesar de hoje ele dificultar muita gente em biologia, ele foi um homem usado por Deus para nos ensinar sobre o desenvolvimento da humanidade. E a gente poderia citar outros nomes aqui, como, peço perdão pela pronúncia, mas Johannes Kepler, Isaac Newton, Francis Bacon, Louis Pasteur, Raymond Diamond e Bernard Riemann, e tantos outros crentes em Cristo que trouxeram enormes avanços para o mundo. Além disso, em março de 2019, a NASA batizou um telescópio com um dos cientistas que a gente falou aqui, que é o Johannes Kepler. E esse, que era um homem de Deus, ele disse a seguinte frase: Deus, como mestre de obras, construiu as fundações do mundo com lei e ordem. Deus queria que conhecêssemos essas leis quando nos criou conforme sua imagem e semelhança, de modo que pudéssemos partilhar seus pensamentos. Foi um homem de Deus mostrando que a ciência é fruto do próprio Deus e da sua infinita sabedoria. E o que a gente quer com tudo isso, que a gente quer mostrar aqui, é que Cristo não é relevante somente para os crentes nele. Ele é importante para todos, inclusive para trabalhadores comuns. A teologia impulsiona o trabalho como glória de Deus, e o pensamento foi e é o trabalho desses homens. Usar o trabalho para libertar as pessoas da cegueira do pecado e da morte. Da cegueira do pecado e da morte é fruto da obra redentora de Jesus Cristo. E nós precisamos nos apoderar disso. A medicina ela foi profundamente afetada pelo nascimento de um bebezinho em Belém. Nos primeiros anos da igreja, contrair lepra significava morte, humilhação, isolamento. Até que Basílio, um dos pais da igreja, pensou: por que a gente não cria um lugar que a gente possa cuidar dessas pessoas, pode dar um pouco de dignidade para elas? E foi assim que surgiu os hospitais. O Concílio de Nicéia também, ele estabeleceu que onde tivesse uma catedral, tinha que ter um lugar para a gente cuidar dessas pessoas. Por isso que a maioria dos hospitais tem nomes como Samaritano, Bom Pastor, Santo Antônio. Por exemplo, em São Paulo, um super hospital renomado no Brasil chama Samaritano. Um filantropo suíço também, chamado Jean, ele não conseguia suportar ver os grupos sofrendo e gritando por causa da guerra. Então ele pensou que ele tem que dedicar a vida dele para isso. Ele tem que dedicar a vida dele para cuidar dessas pessoas em nome de Jesus. E foi assim que ele criou a super organização da Cruz Vermelha. Na Alemanha também, um pastor luterano chamado Theodor, ele treinou um grupo de mulheres camponesas para lidar com qualquer coisinha que acontecesse da saúde das pessoas. Isso criou um movimento de criação de hospital na Europa inteira. E uma das mães da enfermagem moderna, ela participou disso. Nós temos saúde, mas a democratização dos cuidados médicos só foi possível porque esse bebezinho, ele nasceu.
Porque esse bebê se tornou homem e ele levou sobre si todas as dores, para que a gente fosse sarado. Em Isaías 53, ele diz: certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você já parou para pensar em como Jesus ensinava de uma forma diferente do convencional? Ele foi atrás dos seus discípulos e todas essas pessoas que ele convocou não tinham as melhores características de alunos das escolas da época. E isso revolucionou toda a educação do mundo ocidental. Sabe como? A criação da imprensa, que hoje é conhecida como a ala da sociedade responsável por veicular as notícias e etc., na verdade começou com um alemão, Johann Gutenberg, em 1430, visando que as palavras fossem conhecidas não apenas por aqueles que soubessem escrever. Johann criou um dispositivo onde pudesse replicar mais facilmente as palavras para que mais pessoas tivessem acesso aos livros e informações. E olha que incrível! O primeiro livro a ser reproduzido pela imprensa foi a Bíblia. Os evangelhos já foram traduzidos em 2.527 línguas diferentes. E o segundo lugar, que é Dom Quixote, foi traduzido para 60 idiomas. Apenas, né? A Universidade de Paris, no século XVII, Oxford e Cambridge, no século XVIII, foram universidades formadas por cristãos. O lema de Oxford é baseado em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz. Harvard foi fundada por cristãos, sendo John Harvard um pastor. E Yale, fundada por 10 pastores, no começo só ensinava teologia e línguas sagradas. Formou 5 ex-presidentes americanos e é membro da Ivy League. Hoje, lembre-se, Jesus era um carpinteiro e decidiu mudar de profissão. E ele não só mudou de profissão, de carpinteiro para mestre, como também revolucionou todo o sistema da educação. Pensa se ele não tivesse nascido, tudo isso teria acontecido? Será que teria? Não teria sido nesse cenário inimaginável, com certeza não. Será que o nascimento de Jesus, ele impactou a nossa forma como a gente vê o mundo? Como a gente pode ver essa influência desse nascimento, desse pequeno bebê, dentro da nossa cultura? Nós temos umas imagens aqui. Pode passar. Isso. Temos a Sagrada Família, Basílica de São Pedro, Notre Dame e Catedral de São Basílico. O que todas essas imagens têm em comum é que elas foram construídas com o propósito de glorificar a um só nome, o nome de Jesus. Dentro da... Pode passar. Tem muitas pinturas famosas dentro da nossa cultura, por assim dizer, né? Como a Última Ceia, do Leonardo da Vinci, e também o Teto da Capela Sistina, feita pelo Michelangelo, que elas têm uma marca da influência do nascimento de Jesus. Até Guernica, do Pablo Picasso, que é um pintor tão conhecido, né? Ele condena, dentro dessa obra tão conhecida dele, ele condena a violência e a brutalidade dentro da guerra. E ele era cristão? Não, ele não era cristão, mas de alguma forma ele foi afetado pelo nascimento de Jesus e a vida de Jesus. Também escritores como, perdão a pronúncia, Tolstói, acredito que é isso mesmo, escritores como Tolstói, Victor Hugo, Dante, eles foram diretamente afetados por Jesus e por seu nascimento. Compositores, pintores, músicos, eles refletem também Jesus em suas composições, em suas obras. Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele tornou-se o maior inspirador da arquitetura. A gente não sabe qual era a aparência de Jesus, só que assim, no mundo inteiro, não há uma figura tão conhecida como a dele. Ao ler a Bíblia, a gente vê que ele não tinha beleza, nem formosura. Ele tinha um aspecto comum, ele tinha um rosto comum, pode-se dizer até ordinário.
de nós, olhando para ele, não havia boa aparência para que, assim, de alguma forma, a gente desejasse ele. Entretanto, ele foi mais retratado em pinturas, em esculturas, do que qualquer outra pessoa. Jesus, ele nunca escreveu um livro. Ele nunca escreveu um livro, mas foi a pessoa sobre quem mais se escreveu. E além disso, né, além dele ser a pessoa sobre quem mais se escreveu, ele é a maior inspiração para o desenvolvimento da linguística global. Ele está associado também a apenas uma música desconhecida. Não sei quantos de vocês sabem isso, mas ele está associado a apenas uma música desconhecida. Mas ele é o tema de mais canções do que qualquer outra pessoa, de qualquer outro ser humano. Nós sabemos muito bem disso. Nós cantamos essas músicas diariamente. Nós cantamos elas semanalmente aqui no culto. E vocês sabem, igreja, ele morreu sozinho naquela cruz. Mas, no entanto, muitos ainda morrem por ele. Boa noite. Agora nós vamos começar a falar um pouco sobre a parte social do impacto de Jesus. Você, por acaso, conhece a história da sua família? Ou como seus pais conheceram? Ou como seus avós se conheceram? Existem inúmeros casos de famílias que nasceram na igreja. Pessoas com caminhos, na teoria, completamente diferentes um dos outros. E acabaram parando aqui no mesmo lugar, com o mesmo propósito, que é Jesus. Assim, fazendo a obra de Deus e cumprindo uma das suas mais importantes ordenanças, quando ele estava aqui na terra. Desse jeito, a gente consegue entender que Jesus é responsável pela nossa salvação, mas é algo muito além disso. Ele cuida dos nossos caminhos aqui na igreja, e por ele ter criado essa igreja que nos dá amigos, família, pessoas em que a gente pode confiar e se inspirar. Esquecer como o corpo de Deus transforma e cuida da vida das pessoas é esquecer o legado e a obra do próprio Jesus. Ele fundou as bases das nossas famílias para que elas estivessem aqui hoje e que nós fôssemos envolvidos no corpo de Cristo, nesse laço de amor que é o corpo de Cristo. Quando ele ordenou que os discípulos fundassem a igreja primitiva lá no Novo Testamento, ele pensava em cada um de nós. Ele pensava como que as nossas famílias iam se formar e como que os nossos futuros dependiam disso. Ele fazia com que os laços familiares, onde ele nos colocou, a família que a gente nasceu, que fosse tudo certo, tudo onde deveria estar, tudo no lugar certo, para que a gente cumprisse o propósito e vivesse nossa vida com plenitude. Deus, através das gerações, tem preparado e moldado o seu povo, nós, por meio das famílias e dos laços de amor. Esses caminhos de Deus acontecem às vezes de forma incompreendida. Às vezes a gente acaba não entendendo a nossa história ou não entendendo porque que a gente está na situação que nós estamos. Mas é nítido, isso não dá para negar. Como ele usa a igreja fundada por Cristo para realizar os seus desejos e cuidar das próximas gerações. Essa é uma poderosíssima demonstração do carinho do nosso Deus e da importância de Cristo na nossa vida. Bom, Jesus foi o responsável por mudar diversos padrões nos nossos costumes. Ele foi contra a divisão da sociedade, contra a exploração de qualquer ser humano e até salvou uma mulher de ser apedrejada até a morte. Uma coisa muito importante que ele disse é que o maior servirá ao menor. E isso contraria tudo que a nossa sociedade prega até os dias de hoje. Deus, em sua tamanha bondade e misericórdia, através de Jesus, nos apresenta um reino em que o rei serviria aos seus súditos. Todos seriam considerados iguais, independentemente do estudo, do lugar onde nasceram, se é pobre, se é rico, todos têm acesso ao Pai. E todos podem ser salvos se o seguirem de todo o seu coração. Quando Jesus foi chamar os seus discípulos, ele não os escolheu por serem os mais fortes, os mais inteligentes ou os mais famosos. Muito pelo contrário. Ele chamou homens simples, como eu e você. E isso nos mostra que nós não precisamos de dinheiro, de poder, de descendência para nós fazermos parte de algo importante para esse mundo. Ele é o responsável por mostrar a importância do pobre, do órfão e da viúva. E ele também nos ensina que é a nossa responsabilidade cuidarmos deles também. Tanto que a justiça social
parte da origem que Jesus teve em relação aos necessitados, seja lá qual necessidade ela for. Jesus também transformou o conceito de grandeza. Ele pegou uma fraqueza humana e transformou em uma virtude socialmente admirada. Eu estou falando da humildade. A humildade, que antes era um traço desconhecido, reprimido e até julgado, passou para uma necessidade. E o carinho que a sociedade ocidental sente por esse sentimento tão bonito é totalmente fruto da ética cristã. E isso nos mostra que a cultura que Cristo implantou na Europa e no mundo impacta todos nós por gerações. A honra para de significar status e poder, mas agora significa servidão e humildade. Esse é o nosso Jesus. Hoje é um consenso social que a escravidão é uma mancha terrível na história da humanidade. Mas na época de Cristo, infelizmente, isso era normal. Paulo fala sobre todos os homens serem iguais perante Deus. E isso era muito impossível naquela época. Foi necessário muito tempo para a humanidade conseguir entender isso. Tanto que um político britânico chamado, perdão a pronúncia, nós não manchamos do inglês, um político britânico chamado William Wilberforce se converteu e ele quis abandonar a política. Então, ele procurou John Newton, que antes de se converter, ele comprava e vendia os seres humanos. E Newton aconselhou que ele deveria ficar e dedicar-se à abolição da escravatura. Ele apresentou essa primeira proposta em 1787 e o parlamento finalmente aboliu a escravatura em 1833, um mês depois da morte de Wilberforce. Jesus inspirou pessoas à luta contra a escravidão e livrou milhares desse mal terrível. O seu legado de liberdade e amor é visível até os dias de hoje. A bondade e a graça de Deus se estende a todos os homens. Jesus ama todos os pecadores, independentemente do que fizeram. Jesus nos ensinou a cuidar dos outros. Esse é o seu legado para nós. Paulo foi preso por diversas vezes e só permaneceu firme por conta do cuidado dos seus irmãos de fé. Ele fala que com esse cuidado, ele se sentia amado e com as suas forças renovadas. Muitos homens e mulheres presos precisam desse refrigério e nós precisamos ser assim. Alívio físico e espiritual para a humanidade. Paulo enfrentou diversas batalhas, assim como muitos presos. E ele só se manteve vivo por conta do ânimo e do consolo do Espírito Santo. Precisamos ser como Jesus foi e como Onesíforo foi para Paulo, um homem que colocou a sua vida em risco para cuidar dele, dando-lhe roupas e dando de comida para o apóstolo. Muitas vidas esquecidas e marginalizadas são salvas por homens e mulheres que se arriscam hoje por essas pessoas que estão em cárcere. A igreja na Etiópia se reunia secretamente e por muitas vezes foi perseguida. Elas eram de uma imundície indescritível e quase sempre lotadas. Os presos ansiavam para que o próximo detento fosse um cristão. A família desses cristãos levavam comida em abundância e esses repartiam com todos os outros detentos tudo o que tinham com os outros detentos da cela. A igreja de Jesus deve fazer a diferença por onde passa. Precisamos ser sal e luz na terra. Então, até quando estivermos privados de liberdade ou cuidando de pessoas, devemos ser como Jesus foi, homem manso e amoroso, que transbordava amor por onde passava. Vou começar querendo ler um versículo. Está em Romanos 8,15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, mas viveram outra vez atemorizados. Para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sobre a tal orfandade, o que Jesus acabou impactando sobre isso? Jesus foi um homem ligado aos necessitados. Ele cuidava da viúva e do desamparado. E sempre deixou seu posicionamento em relação àqueles esquecidos pela sociedade. Isso refletiu em várias causas da justiça social.
como na relação da igreja com os órfãos. O cristão é chamado para cuidar dos órfãos e tirá-los dessa situação. Isso é dever de toda a igreja. Antes de Jesus vir ao mundo, podemos dizer que as crianças não tinham seu devido valor. A prática de abandono, do aborto e do assassinato de bebês eram bem recorrentes. Então, às vezes acontecia que uma criança, ela não recebia o nome dela até os 8 anos, dentre os 8 primeiros dias, depois do nascimento, por conta que os pais não sabiam se eles iam ficar com aquela criança. E isso variava de família para família. Se a família fosse pobre, os pais abandonavam, porque eles não iam ter como sustentar aquela criança. Se a família fosse rica, ela poderia ser abandonada para não ter que dividir a herança. Ou até mesmo, num pensamento absurdo, caso o sexo que aquela criança viesse ao mundo não fosse o que os pais queriam. Abandonadas, mortas ou escravas. Todas as crianças poderiam ter esse destino naquela época. Não à toa, a Bíblia nos traz 2 relatos de ordenança para que bebês fossem assassinados. Inclusive uma no tempo de Jesus. Os judeus eram contra essa prática de assassinar crianças, mas ainda assim as crianças acabavam sendo menosprezadas. Até que um certo bebê de Belém começou a crescer, se tornou homem e decidiu estabelecer um reino para crianças. E ele, acreditem se quiser, veio até antes de Walt Disney com o seu Magic Kingdom. Em 2 ocasiões nos evangelhos, Jesus diz para deixar as crianças virem até ele, porque delas é o reino. E o reino, sim, é formado por crianças. Ele atribui um valor aos pequeninos jamais vistos antes pela sociedade. E por causa disso, o nosso mundo foi afetado. Por anos seguintes, a prática do abandono continuou, mas agora com um diferencial. As crianças eram abandonadas em frente a mosteiros, a igrejas, porque ali sabiam que essas crianças teriam seu devido valor. E ali teriam pessoas preparadas para cuidar delas. Infelizmente, isso ainda continua acontecendo no nosso tempo. Mas por causa do bebê que ali nasceu na manjedoura, os órfãos também encontram o seu lugar. Tudo o que nós falamos até agora era teologia, mas a gente vai começar, já caminhando para o final, para a parte de fato teológica sobre os impactos do que Jesus fez nessa terra. Então, falando um pouco sobre sacrifício, pode parecer óbvio que Cristo fez, mas Jesus foi e é o sacrifício perfeito. Ele aboliu a necessidade de matarmos um cordeiro puro e imaculado, sempre que precisássemos pedir perdão pelo nosso pecado. E como ele fez isso? Ele foi o próprio sacrifício. Sem o sacrifício de Cristo, não existe intimidade com Deus como nós a conhecemos hoje. Ele é o responsável por nos dar acesso ao Pai, acesso permanente ao nosso Deus. Ele foi o último sacrifício necessário para perdoar qualquer pecado. Quando ele estava no Getsemane orando um pouquinho antes da sua crucificação, muito angustiado com tudo que ia acontecer, Jesus não estava com medo da dor física. Ele não estava com medo da humilhação que ele ia passar. Ele não estava com medo nem mesmo da morte. O que ele temia, a oração que ele faz, pedindo para que Deus faça a vontade dele, é porque ele temia estar separado com o Pai, porque sobre ele estariam todos os nossos pecados. Estariam todos os pecados da humanidade. Nós já lemos aqui hoje, Isaías 53 declara: foi pelos nossos pecados que ele sofreu. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e é por causa dele que hoje nós temos vida. Ele sofreu o que eu e você deveríamos sofrer. Sobre ele foi colocado o castigo que todos nós éramos merecedores. Mas ele mudou a história. Nós já vimos várias vezes que Cristo mudou a história, vários aspectos, mas talvez esse seja o mais maravilhoso de todos eles. Porque sem Ele, nós estamos perdidos. A sua não existência é o nosso fim. Se Ele não tivesse vindo até nós, a sua não vinda é a nossa condenação. Nós não teríamos esperança sem Cristo. Mas Ele veio. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o que reconstruiu a ponte entre nós pecadores e o Deus Todo-Poderoso. É por meio dele que nós temos acesso ao Pai. É só por ele, é através do que ele fez, que nós podemos hoje dizer, cantar, que nós temos paz com Deus. Mas, sabe o que é o mais lindo de tudo isso? É que quando o véu se rasgou dentro do tabernáculo, nos foi dado acesso ao Santo dos Santos. Acesso dado pelo próprio Deus.
a semente prometida, o Redentor de Israel, o leão da tribo de Judá, o caminho, a verdade e a vida. Todos esses nomes que Cristo recebe, eles são dados a Ele porque Ele é o motivo da nossa esperança. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui e é somente por meio dEle que nós podemos esperar por um futuro melhor. Esse é o tamanho do sacrifício do nosso Cristo. Ele fez tudo o que Ele fez para que eu e você pudéssemos nos relacionar com o Pai novamente e cumprirmos o nosso propósito aqui nessa terra. Bom, eu lembro que quando eu era mais novo, tinha um filme que eu e minhas irmãs, a gente sempre gostava de locar. Então, metade das pessoas aqui nem sabe o que é locar filme, né? Mas chamava Miss Simpatia. Não sei quantos já viram, da Sandra Bullock. É um filme muito legal. Dou boas risadas com esse filme. Eu lembro que, contextualizando, ela estava num concurso de Miss Estados Unidos, só que ela era uma policial disfarçada. E eu lembro que tem um determinado momento que eles estão fazendo as entrevistas e algo que eles deixam bem claro é que ela não pode esquecer de falar da tão esperada paz mundial. A paz mundial, afinal, quem não quer paz no mundo? Quem não quer um mundo de paz? Quem não quer um mundo onde a gente vive em paz uns com os outros, não é verdade? A tão sonhada paz mundial nunca foi tão desejada ou almejada como a gente vê hoje. E isso é algo interessante para nós. Como o Rafa falou, a gente está chegando no final do nosso texto, do nosso especial de Natal. E eu achei que eu não ia nem conseguir subir aqui para falar, porque cada ponto que a gente viu aqui, cada referência a respeito de Jesus e de como Ele transformou esse mundo, como Ele transformou as nossas vidas, isso mexe com a gente. Tem um vídeo de um pastor muito conhecido na internet, há alguns anos ele lançou esse vídeo, e basicamente ele pergunta o que nós poderíamos imaginar, o que nós poderíamos pensar a respeito de Deus se Jesus não tivesse nascido. Afinal, nós entendemos que Jesus é Deus, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus revelado a nós. Então, qualquer coisa que nós podemos saber de Deus, isso vem da parte de Jesus, isso vem da parte de Jesus Cristo. Agora, você já parou para pensar em qual seria a nossa imagem de Deus se afinal Ele não tivesse se encarnado e vindo em forma de um bebê, em forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo? E nesse vídeo esse pastor fala que talvez, se Jesus não tivesse vindo, a gente ainda estaria adorando os elementos da natureza, como o sol, a lua, talvez fazendo dança da chuva em agosto e setembro, pedindo, pelo amor de Deus, chove em Campo Grande. Interessante, algumas pessoas ainda fazem isso hoje em dia. Pessoas que estão alheias da nossa sociedade. Quem sabe a gente ainda estaria idolatrando deuses tribais, étnicos, ou deuses particulares de cada povo, né? Mas não o único Deus de todas as raças, povos, tribos e nações. Talvez a gente ainda estaria pensando em Deus sempre a partir do ponto do vingador, da ira, do fogo consumidor, de um juiz implacável. Talvez a gente ainda estaria pensando em Deus apenas como um referencial de um general ibérico, violento. Talvez se Jesus não tivesse nascido, dificilmente a gente conseguiria chamar Deus de Pai. Afinal, Ele é o Filho. E Ele nos apresentou a relação com o Pai. Talvez a gente poderia até usar a expressão Pai para se tratar de uma divindade maior, mas nunca de um relacionamento. Talvez a gente ainda viveria preso nos parâmetros da religiosidade, de ritos. A gente continuaria tendo dias específicos para rituais santificatórios.
Talvez a gente dependesse ainda de gurus espirituais que de alguma forma tentassem nos conectar com uma espiritualidade suprema e maior. O que nós poderíamos pensar a respeito de Deus se Jesus não tivesse nascido? Lá em Isaías capítulo 9, se você quiser você pode abrir. Engraçado, quase que não houve barulho de folha, né? Que o celular não faz barulho. Eu fiquei pensando, será que eles estão abrindo a Bíblia mesmo? Isaías capítulo 9, no versículo 1, a Bíblia diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo do mundo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Tinha um povo que estava mergulhado em escuridão, porque se recusava a confiar em Deus. Eu vejo hoje um mundo mergulhado na escuridão, porque se recusa até mesmo a mencionar Deus, quanto mais confiar. Era o que estava acontecendo aqui, e era o que acontece hoje. Interessante porque ele fala que nos primeiros tempos era desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. E a própria Galileia. Essa era uma região no extremo norte de Israel, onde passou por uma grande devastação. Mas interessante porque esse texto diz que essa mesma região, o povo dessa região, verá uma grande luz. Adivinha onde foi a grande parte do ministério de Jesus? Emanuel, a luz do mundo. Foi lá, na região da Galileia. Um povo que vivia em escuridão, um povo que foi esmagado, oprimido por não confiar em Deus. Nos últimos tempos, nos tempos que realmente importam, eles viram uma luz, a luz de Cristo. Surpreendentemente, para esse mundo em que nós vivemos, onde o que importa é o maior, o mais forte, o que tem mais dinheiro, o que mais tem poder, o libertador do mundo, na verdade, foi um bebê. Todas essas referências que Isaías dá, elas não podem se tratar de um ser humano comum. Aliás, eu nunca vi alguém na história que tivesse tanta relevância como Jesus. E agora, depois de toda essa explicação que a gente teve, isso é inegável. Isso é inegável. Você já viu uma única pessoa nesses, sei lá quantos anos de civilização a gente tem? Você já viu uma única pessoa influenciar tanto assim em tantas áreas diferentes? Me fala um nome. Me fala um nome. Eu não conheço, eu nunca ouvi. Não pode se tratar de uma pessoa comum. Não pode se tratar de alguém normal.
E a combinação de uma única pessoa com 4 títulos reais. Primeiro, ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é maravilhoso conselheiro porque ele não precisa de ninguém para que o aconselhe de como criar esse mundo. Aliás, esse foi o mundo que ele criou, esse é o mundo que ele dirige, o único mundo, o mundo de Deus. É ele quem fez, é ele quem governa, é ele quem reina, ele é o maravilhoso conselheiro. Se tem alguém que precisa de conselhos sobre como viver, somos nós. Ele é maravilhoso em tudo que ele faz, ele é um Deus sábio, e não é uma sabedoria arrogante, não é uma sabedoria como a gente vê sendo retratada hoje, é uma sabedoria que abraça, é uma sabedoria que cuida. Ele é Deus forte, em algumas versões, Deus poderoso. Esse é um título que, quando você lê a Bíblia, pertence a Yahvé, o Deus criador dos céus e terra, o Deus de Israel. Ele é atribuído a um menino nos nasceu. Ele é o Pai da eternidade. Interessante, porque, para mim, a pessoa ideal não morre. A pessoa ideal, ela vive para sempre. Quando eu penso em a perfeição, a plenitude de todas as coisas, um rei ideal é um rei que dura. É um rei que o seu reinado não tem fim. É esse o rei que vale a pena servir. Um rei que vai durar para sempre. Isso traz para nós um conforto e uma segurança de saber que ele nos protegerá em todos os tempos, em todos os momentos. E por último, o príncipe da paz. Diferentemente daquilo que a gente ouve, não sei quantos conhecem mitologia grega, inclusive a Disney lançou, ou vai lançar, o Percy Jackson, e eu assisti os primeiros... Já lançou? Vai lançar ainda. Eu assisti os primeiros filmes, e a história toda é curiosa, né? Deuses que vêm ao mundo e bagunçam a vida de uma pessoa, dando a ela um filho semideus que bagunça ainda mais a vida dessa outra pessoa. Todos os relatos de deuses pagãos que a gente tem, os deuses romanos, os deuses gregos, dificilmente são relatos de paz. É sempre de confusão, medo, dor, conflitos. Agora existe um rei, que ele é chamado de príncipe da paz. Veja, os grandes problemas e transtornos que a gente enfrenta como sociedade, e eles não param de acontecer, não param de causar, talvez seriam mais facilmente resolvidos se nós deixássemos que o príncipe da paz reinasse no nosso meio. Um governante cuja sabedoria vai além das capacidades humanas, onde uma paz prometida para nós é algo que nem parece fazer sentido, porque afinal, a verdadeira paz é muito mais do que uma mera ausência de conflito. A paz que a Bíblia nos fala não é só uma ausência de conflito, a paz que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos conta, o príncipe da paz, é a respeito de uma totalidade, uma integração, sem nenhuma questão deixada pendente. É verdade. Esse é o Deus, esse é o príncipe da paz, o menino prometido a nós, aquele que o mundo, mesmo sem querer, não para de falar. Se o mundo tenta, como eu disse no começo, o mundo tenta de todas as formas excluir Jesus do seu dia a dia, excluir Jesus da nossa vida. Inclusive, eles tentam excluir Jesus do próprio aniversário, né? Vamos fazer uma festa de aniversário sem o aniversariante. Genial. Mas é impossível. É impossível porque, como a gente viu ao longo desse ano, todas as coisas convergem para Jesus Cristo. Todas as coisas apontam para Ele, todas as coisas se direcionam para Ele. E por mais que a gente tente se afundar nessa escuridão, Jesus é a luz do mundo. E aquele que anda com Ele não vive em trevas.
Mas voltando à pergunta que eu fiz no início dessa minha última fala, e o que nós poderíamos pensar a respeito de Deus se Jesus não tivesse nascido? E principalmente, se Jesus não tivesse nascido para me prometer e para prometer a você ressurreição, provavelmente nós estaríamos vivendo com medo da morte todos os dias, porque não haveria uma esperança de um novo céu, de uma nova terra. Talvez nós nunca poderíamos afirmar que Deus é amor, porque a gente não conheceria o amor personificado na pessoa de Jesus. E essa é a grande mensagem do Natal. Eu falo para as pessoas que eu gosto mais da Páscoa do que do Natal, e não tem problema nenhum nisso, em falar isso também. Mas sem o Natal não tem Páscoa. Né? Se Jesus não para Jesus morrer, ele precisava primeiro ter nascido. E por incrível que pareça, essa é a nossa grande esperança. Jesus nasceu e morreu para nos prometer ressurreição. E agora eu e você, nós não precisamos mais ter medo da morte. Porque se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, o meu Salvador, ele vive. Ele nasceu, ele viveu e ele vive. E ele me prometeu um novo céu e uma nova terra, o Rei soberano, o Deus forte, maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade que vive para sempre, o Príncipe da paz, que resolve os problemas do meu coração. Ele me dá uma esperança de um amanhã. E é por todos esses motivos, citado por mim e por essas outras 9 pessoas, é que nós celebramos o Natal. O que o mundo diz sobre o Natal? Tudo. Mesmo sem querer. E o meu convite para você nessa noite, e não só nessa noite, mas durante os próximos dias, é que você reflita qual é o sentido do Natal na sua vida e no lugar onde você vive. Talvez você está vindo aqui na igreja e sua família não é cristã, sua família não crê em Deus, sua família tampouco crê em Jesus ou fala, comenta de Jesus. Mas quem sabe essa é uma oportunidade de você lembrá-los que tudo ao redor deles aponta para uma pessoa só. Mesmo sem eles saberem, mesmo sem eles quererem. Como a gente ouviu aqui falar, toda a ética cristã da sociedade ocidental, ela foi baseada em um homem. Foi baseada em um homem. Todas as virtudes que o mundo tanto prega, elas saíram de um homem só. Talvez essa seja a sua chance de falar com a sua família, de falar com pessoas a respeito do verdadeiro sentido do Natal. Ou talvez você mesmo seja uma pessoa que, ao longo do tempo, ignorou o fato de que Jesus é o Senhor desse mundo. Talvez você tenha feito da igreja e da sua vida com Deus aquilo que nós chamamos de uma questão utilitária. Serve para eu vir aqui no domingo, no sábado, serve para eu no Natal cantar uns hinos de Natal, ou talvez vir na ceia uma vez por mês. Mas você ignora todo o restante, tudo aquilo que o mundo diz a respeito do Natal. Tudo aquilo que o mundo diz a respeito de Jesus, afinal Jesus é o Natal. Essa é a nossa oportunidade, como igreja, de relembrarmos o verdadeiro sentido do Natal. E celebrarmos isso porque Jesus Cristo é a alegria dos homens, Jesus Cristo é a promessa de paz, Jesus Cristo é a esperança de um mundo caído, Jesus Cristo é a luz do mundo. E Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, nosso Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Sobre Ele todo jugo será quebrado, toda opressão será desfeita. O peso do mundo Ele carrega nas costas e está tranquilo, não pesa para Ele não.